A história começa com Orhan dentro de um túnel abandonado. Enquanto se mantém alerta e cauteloso, ele fica em guarda enquanto alguns ratos demoníacos correm de repente em sua direção. Depois de cortá-los em pedaços com golpes limpos e afiados de sua espada, ele percebe que não está tão fora de forma quanto pensava. Isso lhe dá alguma esperança, e ele começa a pensar que talvez ainda tenha uma chance real de se tornar um espadachim, afinal. Logo depois disso, um grupo de goblins aparece na frente dele. Desta vez, Orhan decide que, em vez de confiar apenas em sua espada, testará sua magia de suporte. Ele lança um feitiço de suporte em si mesmo, e seu corpo fica mais forte enquanto uma aura verde escura o envolve. A magia de suporte é conhecida por aumentar o poder físico ou aprimorar equipamentos. Uma vantagem importante dessa magia é que o conjurador não precisa usá-la apenas em companheiros de equipe. Ele também pode usá-la em si mesmo sempre que necessário. Com sua força agora aumentada, Orhan facilmente derruba os goblins sem muito trabalho. Esse tipo de feitiço é algo que todo grupo precisa para sobreviver a batalhas difíceis. No entanto, Orhan admite que a magia de suporte tem uma fraqueza clara. Esses feitiços não duram para sempre. O tempo que permanecem ativos depende da resistência mágica do conjurador. No caso de Orhan, o efeito dura até 3 minutos. Por causa desse limite, Orhan deve sempre controlar o tempo em sua cabeça. Ele precisa relançar o feitiço no momento perfeito, porque se ele acabar durante uma luta, a situação pode se tornar muito perigosa para ele. Ele lança outra rodada de magia de suporte e usa o impulso para derrotar a onda final de goblins com movimentos firmes e controlados. Apesar de sua impressionante habilidade com a espada e uso cuidadoso da magia, o líder de seu grupo, Oliver, ainda decide dispensá-lo e o expulsa do grupo. Orhan está completamente atordoado e não consegue acreditar no que está ouvindo. Ele pensa que isso deve ser algum tipo de piada de mau gosto, especialmente porque ele e Oliver são amigos íntimos desde a infância. Oliver então fala honestamente e diz a Orhan que eles realmente foram melhores amigos por muitos anos. Por causa dessa amizade, Oliver explica que deu a Orhan muitas chances de melhorar. No entanto, nenhum progresso real foi feito. Oliver diz que Orhan simplesmente não consegue mais acompanhar o resto do grupo. Os outros membros do grupo, Annalie e Derek, intervêm e dizem a Oliver para parar de ser tão gentil. Eles dizem diretamente a Orhan que ele está sendo expulso porque não é forte o suficiente. Orhan fica paralisado em choque, incapaz de processar o que está acontecendo. Este grupo foi criado por Orhan e Oliver há 8 anos. Ele cresceu incrivelmente poderoso e alcançou o Rank S em apenas alguns anos. Eles foram o primeiro grupo a alcançar o 94º andar da Grande Masmorra do Sul. Essa conquista os tornou famosos entre os civis e as pessoas começaram a chamá-los de Grupo do Herói. Oliver admite que a magia de suporte de Orhan não é ruim. No entanto, durante o último ataque, eles viram o poder de encantadores de outros grupos. Depois de comparar a diferença, eles perceberam o quão fraca a magia de suporte de Orhan realmente era em comparação. Orhan os lembra que ele é um espadachim, afinal então nunca foi para ele focar em magia de suporte em primeiro lugar. Dennis de repente explode com Orhan e diz para ele calar a boca e apenas admitir a verdade, que ele só mudou de função porque Oliver sempre foi melhor com uma espada do que ele. Orhan diz que isso não é verdade de forma alguma. Ele explica que o grupo precisava desesperadamente de um encantador, então ele assumiu esse papel, já que era o que tinha mais talento para isso. Ele até foi tão longe a ponto de criar sua própria magia para cobrir suas fraquezas. Isso, mais do que qualquer outra coisa, é provavelmente a razão pela qual eles conseguiram sobreviver mesmo nos andares mais profundos da masmorra. Oliver diz a Orhan que não adianta mais discutir porque eles já encontraram um substituto. Os olhos de Orhan se arregalam em choque quando ele ouve isso, e ele pergunta se é assim que eles planejavam tratá-lo depois de todo o tempo que passaram juntos. Orhan lentamente percebe que Oliver está certo. Realmente não adianta mais discutir, então ele se apega ao pouco orgulho que lhe resta e simplesmente vai embora. Enquanto ele está saindo, Annalie o chama e diz que alguém como ele é o que as pessoas chamam de pau para toda obra. Ele pode fazer quase tudo, mas nunca é realmente ótimo em nenhum deles. Orhan pensa nessas palavras enquanto está no túnel, e ainda acredita que é adaptável o suficiente para se tornar tanto um espadachim quanto um encantador. E quando ele finalmente conseguir, ninguém terá a audácia de chamá-lo de pau para toda a obra novamente. Depois disso, Orhan decide encerrar o dia e voltar para casa. De repente, um grupo de aventureiros sai correndo da entrada da masmorra, aterrorizados e sem fôlego. Orhan não se importa com o problema que eles estão enfrentando e começa a se afastar. No entanto, ele os ouve falando sobre como foram emboscados por uma horda de orcs, e não tiveram escolha, a não ser deixar para trás a nova garota que se juntou ao grupo mais cedo naquele dia. Orhan para de repente quando ouve isso e sabe que não deveria se envolver. Mesmo assim, ele não consegue ignorar. Ele cerra o punho em frustração porque sabe exatamente o quão doloroso é ser abandonado pelo seu próprio grupo.
Os aventureiros tentam justificar sua decisão de deixar a garota para trás, mas é quando Orhan se manifesta e diz a eles que pessoas como eles o irritam mais. Os aventureiros tentam explicar que mesmo se tivessem ficado e tentado salvá-la, isso não teria mudado o resultado. O líder deles fica furioso por um cara qualquer estar questionando seu julgamento, então ele joga um soco em Orhan. Orhan facilmente bloqueia o ataque e contra-ataca, jogando os líderes com força no chão. Depois disso, Orhan pergunta onde eles deixaram a garota. Enquanto isso, dentro da masmorra, a garota está sendo forçada contra uma parede, pois depois que os orcs continuam a golpeá-la repetidamente, a barreira finalmente se estilhaça, sem ideias e sem para onde correr. Ela desiste e aceita silenciosamente seu destino. Então, de repente, uma poderosa rajada de vento enche a sala, e Orhan aparece bem na frente dela. Ele imediatamente usa sua magia de suporte e pula na luta contra os orcs, conseguindo fatiar alguns deles. A garota o observa em choque enquanto o vê lutando com uma espada e também usando magia de suporte ao mesmo tempo, fazendo-a se perguntar se ele é um espadachim ou um encantador. Orhan continua a derrubar os orcs, deixando a garota atordoada porque ela nunca viu ninguém lutar assim antes. Orhan logo percebe que há realmente muitos orcs, então ele entende por que um grupo de baixo rank escolheria fugir. Ainda assim, ele está confiante de que eles não serão um problema para ele. Usando sua espada encantada, ele aniquila o resto dos orcs em um único movimento rápido. Quando a luta termina, Orhan se aproxima dela e pergunta se ela está bem. A garota de repente desaba no chão e começa a chorar depois de enfrentar um encontro tão próximo com a morte. Alguns minutos depois, eles saem por uma caverna próxima, e lá fora, Orhan se despede dela e começa a se afastar. A garota rapidamente o chama de volta e diz que quer agradecê-lo adequadamente. Ela se apresenta como Sofia e oferece um jantar a Orhan, como forma de agradecê-lo por salvar sua vida. Orhan recusa a princípio, dizendo que não a salvou apenas para receber agradecimento. Sofia então faz uma carinha de cachorro pidão e Orhan se vê incapaz de dizer não, então ele concorda em jantar com ela. Antes de partirem, Orhan olha para a capa dela e nota um brasão que lhe parece estranhamente familiar, embora ele não consiga se lembrar onde o viu antes. Mais tarde naquela noite, eles chegam a um restaurante local, e Sofia diz a ele que é o lugar favorito dela para comer. Não é muito caro, mas a comida lá é realmente boa. Quando Orhan vê o logotipo em uma das placas, ele de repente se lembra onde viu aquele brasão antes. Pertence a uma das lojas do coelho. Pelo brasão em sua capa, Orhan descobre que Sofia é membro dos Coelhos de Prata do Céu Noturno, uma das maiores guildas do reino de Noritund. Eles entram no restaurante, onde Sofia inesperadamente encontra sua irmã, Selma. Sofia pergunta o que ela está fazendo lá, e Selma casualmente responde que teve uma reunião por perto e decidiu parar para pegar algo para comer. Selma percebe que Sofia está com um homem e imediatamente diz a ela que é muito cedo para ter um namorado. Acontece que Orhan e Selma já se conhecem e compartilham alguma história, o que surpreende Sofia. Selma é revelada como parte do grupo de Rank S, o grupo mais forte dentro dos Coelhos de Prata, e ela também é a encantadora mais poderosa do continente. Ela é quem tornou os encantadores famosos e teve a ideia de dar aos membros do grupo diferentes funções como atacantes para derrotar inimigos, defensores para bloquear ataques e suportes para ajudar da retaguarda. O conceito de dividir um grupo em 3 funções foi inteiramente ideia dela. Sua influência foi tão grande que mudou completamente a forma como os aventureiros se preparam antes de entrar nas masmorras. Essa ideia também foi a razão pela qual Orhan decidiu se tornar um encantador para seu antigo grupo. E foi depois de ver as incríveis habilidades de encantamento de Selma durante um ataque no mês passado que Oliver e os outros decidiram deixar Orhan de lado. Orhan olha para Selma e não consegue entender por que ela está lhe dando um olhar tão feio. Selma de repente o acusa de tentar se aproximar de sua irmã de 14 anos. Orhan rapidamente explica que tudo o que ele planejava fazer era jantar com Sofia e que suas intenções são completamente puras. Selma também se ofende com essa explicação e assume que Orhan está dizendo que Sofia não é boa o suficiente para ele. Sofia então se manifesta e diz a Selma para parar de gritar com um homem que acabou de salvar sua vida. Selma parece confusa a princípio, mas depois de alguns segundos, ela percebe o que isso significa. Significa que Sofia entrou na masmorra sozinha. Sofia se desculpa por fazer isso e diz que se sente muito mal a respeito. Ouvindo isso, Orhan agora entende que Sofia estava explorando a masmorra sem seu clã o tempo todo. Vendo que Sofia não está ferida, Selma decide que não adianta mais repreendê-la.
Selma agradece a Orhan por salvar a vida de sua irmã e se desculpa por ter sido tão rude antes. Depois disso, os três se sentam para jantar e conversar. Sofia ainda não entende como Orhan e Selma se conhecem, então ele explica que eles se encontraram durante o ataque no mês passado. Na época, ambos eram encantadores e foram designados para a mesma unidade. Como Selma tinha um rank mais alto que ele, ela estava no comando, e Orhan a apoiou durante a missão. Selma fica surpresa que Sofia não saiba quem é Orhan, porque ele é um membro do infame grupo dos heróis. Sofia ofega em choque quando ouve isso e imediatamente começa a tratar Orhan com muito mais formalidade. Orhan rapidamente lhes diz que não está mais com o grupo dos heróis porque eles seguiram caminhos separados. Selma fica chocada que o grupo do herói tenha dispensado um encantador tão talentoso. Ela então pergunta a Orhan se isso significa que ele está livre agora. Orhan assume que ela está prestes a pedir para ele se juntar aos Coelhos de Prata. Então, antes que ela possa terminar a frase, ele a recusa e diz que não planeja se juntar a nenhum grupo tão cedo. Selma diz a ele que ele está enganado, porque ela não estava tentando recrutá-lo. Em vez disso, ela quer que Orhan atue como um dos tutores para uma expedição de ensino que acontecerá amanhã. Seu papel seria ajudar a treinar um grupo de novos recrutas. O plano é que aventureiros de rank A e acima guiem os novos recrutas, e eles passarão os próximos 3 dias descendo 50 andares na Grande Masmorra do Sul. Orhan acha isso muito surpreendente, já que mesmo os melhores aventureiros geralmente levam de 6 meses a 1 ano para atingir essa profundidade. Selma admite que será difícil, mas diz que não será impossível se eles pegarem a rota mais curta. Além disso, os patrocinadores do clã estão pressionando fortemente para que isso aconteça. Orhan percebe que o plano é perigoso o suficiente para que eles pudessem ter recusado os patrocinadores se quisessem, então ele suspeita que deve haver outra razão. Depois de pensar por um momento, ele entende imediatamente. Se novos recrutas que nem conseguem derrotar um chefe de andar tiverem permissão para alcançar andares mais profundos, todo o clã ficará muito mais forte. Selma fica surpresa que Orhan tenha descoberto isso tão facilmente com tão pouca informação. Ela percebe que ele é muito mais perspicaz do que ela esperava. Na masmorra, os aventureiros devem derrotar um chefe de andar que aparece a cada 10 andares para continuar mais fundo. É normal que novos recrutas se machuquem ou até morram durante essas lutas. No entanto, se um tutor derrotar o chefe de andar, tudo o que os recrutas precisam fazer é se registrar no cristal daquele andar e seguir em frente. Por causa disso, o clã precisa de tantos tutores fortes quanto possível, e é por isso que eles querem que Orhan se junte a eles. Selma gentilmente pega as mãos de Orhan e diz a ele que ela realmente o respeita, e é por isso que ela quer que ele faça parte desta missão. Ouvindo isso, Orhan ignora a dolorosa memória de ter sido expulso do grupo do herói, porque sua magia de suporte era inferior à de Selma. Só de pensar nisso, ele percebe que se voltar a ser um encantador, ele definitivamente se arrependerá. Ele afasta as mãos e diz a Selma que não pode ir porque já tem planos. Sofia então faz a carinha de cachorro pidão mais uma vez e implora para ele ir com elas. Orhan não consegue resistir e finalmente cede, mas ele diz a Selma que mudou para ser um espadachim. Se ele se juntar a elas, será como espadachim, não como encantador. Selma fica surpresa com isso, mas decide que não importa muito. Se as coisas derem errado, ela assume que ele sempre pode voltar a usar encantamento. Ela então diz a ele que, se ele for, deve estar na sede dos Coelhos de Prata amanhã de manhã. Mais tarde naquela noite, Orhan visita sua loja favorita, o proprietário está prestes a fechar. Mas ele ainda deixa Orhan entrar para tomar uma bebida. O velho senta-se com ele e o agradece por divulgar a loja, desde que ele se tornou um aventureiro famoso. Graças a isso, os negócios têm ido muito bem. Orhan se sente envergonhado e diz ao velho que não faz mais parte do grupo do herói. Mesmo assim, o proprietário o agradece por tudo o que ele fez. Orhan fica surpreso por estar sendo agradecido apesar de ter sido deixado de lado por seu grupo. O velho diz a ele que tem a sensação de que Orhan receberá muitos mais agradecimentos no futuro. Ele também diz que deixar o grupo do herói pode acabar sendo uma bênção que Orhan simplesmente ainda não vê. Ele aconselha Orhan a seguir seu coração e fazer o que parece certo, prometendo que não importa o que aconteça, ele sempre o apoiará. Os olhos de Orhan se enchem de lágrimas depois de ouvir essas palavras, e ele agradece sinceramente ao velho. Esse foi o episódio 1. Inscreva-se para não perder a próxima parte e assista ao próximo vídeo na tela.